O reino das trevas, ele é uma organização e, por sinal, muito bem organizada. O reino das trevas, ou esta organização, ela é invisível, porém real, maligna e astuta. E o diabo, irmãos, ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. O diabo nunca quis manifestar e revelar sua verdadeira identidade. Nunca foi do desejo dele que alguém soubesse que era ele que está por trás de tanta coisa. Quantas pessoas, desculpe do que eu vou dizer, mas entenda a minha fala em nome de Jesus. Quantas situações que você conhece que você pensa que é enfermidade, e na verdade não é enfermidade física, mas é enfermidade espiritual. Pessoas aprisionadas em medicamentos, aprisionadas em mão de médico, e muitas das vezes acham que é uma enfermidade física, mas o inimigo nunca se preocupou de revelar a sua verdadeira identidade escondido atrás desse processo. Ele nunca se preocupou em dizer, fica tranquilo que sou eu que estou agindo. Nunca foi assim, porque sempre foi do papel do adversário esconder a sua verdadeira identidade. E isso é uma astúcia do inimigo. E nessa astúcia, nesta forma astuta dele trabalhar, ele se torna mais perigoso nesta astúcia do que na sua ferocidade. Eu vou repetir. O diabo, ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. Sempre foi também desejo do inimigo te afastar da presença de Deus. Eu vou falar algo aqui, entenda o que eu digo. O diabo está mais preocupado em te afastar da presença de Deus do que de te tirar da igreja. Eu vou repetir. O diabo está mais preocupado em nos afastar da presença de Deus do que nos afastar da igreja. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que não estar na igreja não é importante. Não, senhor. Não distorça a minha fala. Até porque se todo crente soubesse aproveitar essas 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Você sabia que esse culto aqui pode mudar a tua noite? Você sabia que esse culto aqui pode mudar a tua semana? Você sabia que esse culto aqui pode mudar a tua história? Você sabia que o culto de hoje aqui pode mudar a sentença que já foi decretada no mundo espiritual ao teu favor? Eu não estou falando isso para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui. O culto de hoje, Deus fecha a sepultura, Deus quebra cadeado, Deus abre porta de prisão, Deus quebra arco, corta lança, queima carro no fogo, e ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu... Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Quantas das vezes o anjo passa com a bandeja o que você pediu a semana inteira, e o anjo passa com a bandeja. Se você está ligado, recebe. Se você não está ligado, você perde. Estive pregando em São José dos Campos dias atrás, e de repente, pastor Sérgio, no meio da palavra, Deus me deu uma palavra e mandou liberar para a igreja. Deus falou comigo no meio da ministração: diga para a igreja que eu estou fechando sepultura na casa de alguém hoje aqui. E eu mandei. Se Deus falou, está falado. Falei: Deus manda dizer que Ele está fechando sepultura na casa de alguém hoje aqui. A igreja recebeu em glória. Isso foi no sábado. Passou domingo. Na segunda, o pastor da igreja me liga e ele diz: pastor, eu estou ligando para te agradecer pelo senhor ter sido boca de Deus. Deus falou na tua boca que ia fechar a sepultura, e ontem Deus fechou na minha casa. Recebi um grupo de visitas da minha família de longe, que veio passar uma semana comigo em casa. Chegaram no domingo. No meio das visitas, uma criança de 1 ano e 8 meses, muito apegada com a gente. Quando eu cheguei da escola dominical, ele me contando: a minha esposa pediu para mim ir no mercado pegar algumas coisas para ela. Eu fui buscar. A criança queria ir comigo, não tinha como eu dirigir e segurar a criança. A sogra dele falou: eu vou contigo para te ajudar. A sogra abre o portão, pega a criancinha, coloca no banco de trás do carro. O pastor dá ré no carro, embica o carro na ladeira. A rua dele é uma ladeira, e ele se embicou na ladeira, freou para esperar a sogra fechar o portão. A sogra fecha o portão, e a sogra não percebeu por causa do insufilme do vidro, mas a criança tinha sentado e colocado as costinhas na porta do carro. Quando a sogra do pastor puxa a porta, a criança cai e bate a nuca na guia. O pastor, segurando o carro no freio, se assustou. Ele pulou para tentar segurar a criança pelo banco de trás, só que ele não percebeu que ele tirou o pé do freio. A criança bate a cabeça na guia e o carro passa por cima da barriga da criança. A criança desmaia. Fica ligado, irmão, fica ligado, porque esse culto hoje aqui pode mudar a sentença na tua casa e no meio da tua família. A criança desmaia, é levada às pressas para o hospital. 2 horas depois que a criança está lá dentro, os médicos chamam a família, e o médico diz assim: vocês têm certeza que a criança bateu a cabeça? Vocês têm certeza que o carro passou por cima da criança? Se você deu glória, prepara um melhor do que esse. O pastor disse: eu senti o carro pular que passou em cima da criança. Mas o médico disse: não tem hematoma, não tem sinal, não tem calo na cabeça. Mas é Deus dizendo: eu estou fechando a sepultura. Você sabia que enquanto você adora aqui, Deus fecha a boca do leão na tua casa? Você sabia que enquanto você adora aqui, Deus abre porta para você aonde não tem? Tu pode dar um glória melhor do que esse? Então eu quero que os irmãos entendam que não faz parte da minha fala dizer que não é para vir para a igreja, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que o diabo está mais preocupado em nos tirar da presença de Deus do que nos tirar da igreja. Até porque estar na igreja não significa estar na presença de Deus. É por... Oh glória! Senhor, eu levei tanto tempo para vir aqui, mas eu preciso deixar uma palavra nesse altar. Preste atenção, estar na igreja não significa que está na presença de Deus. É por isso que você vai ver pessoas que não entendem dizer assim: mas não canta, mas
não é da igreja? Pessoas na igreja com mau testemunho aí fora e o ímpio diz assim, mas não prega, mas não é crente, mas não canta, mas não toca. Pode tocar, pode pregar, pode dirigir, pode reger, pode fazer o que for. Isso não significa que está na presença de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele dia será um dia de surpresa. É por isso que a Bíblia vai dizer que naquele dia alguém vai dizer assim, eu preguei no teu nome, mas vai ouvir, mas eu não te conheço. Eu cantei em teu nome, mas eu não te conheço. Eu expulsei, orei, Jesus curou em teu nome, mas eu não te conheço. Por quê? Porque estar na igreja, cantar, pregar, tocar, trabalhar, não é sinônimo de estar na presença de Deus. Então, o diabo está mais preocupado em te tirar da presença de Deus do que te tirar da igreja. E é o que está acontecendo com Israel. Num sapatinho de pelica, num sapatinho de algodão, de uma forma sorrateira, astuta, o diabo está tirando Israel da presença de Deus. Quem é o rei da ocasião? A Bíblia vai dizer que é Acabe. Acabe, a Bíblia diz que ele foi o 7º rei de Israel. Ele reina por 22 anos. E ele ganhou um dos piores títulos que um rei pôde ter ganho. O pior rei de Israel. A Bíblia vai dizer que esse homem foi ímpio. A Bíblia vai dizer que esse homem foi mau. A Bíblia vai dizer que esse homem foi idólatra.